Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Dentista, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, vamos falar sobre a representatividade da odontologia na esfera política. E para conversar com a gente sobre esse assunto, estamos recebendo hoje aqui a presidente da Comissão Parlamentar do CRO-RS, doutora Elisa Gianlupi. Doutora Elisa, muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui e mostrar o nosso trabalho e contar com a colaboração de todos os dentistas. Estamos recebendo também a integrante da Comissão Parlamentar, doutora Patrícia Kertz. Doutora Patrícia, muito bem-vinda. Obrigada. E é um assunto bem importante, né, para a gente conversar e trazer também outros dentistas para esse bate-papo do dentista. E com muita honra, nós recebemos aqui no Papo de Dentista o ex-secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, o doutor Sérgio Bekele. Doutor Sérgio, muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado, é um prazer muito grande, estando ladeado por duas grandes líderes da nossa odontologia gaúcha, que é a doutora Elisa e a doutora Patrícia, e comandados pela nossa Fátima Bernardes do CRO e pelo nosso Bill Gates, que está dando toda a nossa proteção lá tecnológica. À disposição, acho que vai ser um bate-papo agradável e de extrema importância para todos os nossos colegas, tanto da capital quanto para os demais 496 municípios do estado. Perfeito. Doutora Elisa, para a gente começar, então, nosso bate-papo, a senhora como presidente da comissão parlamentar, a doutora Patrícia como integrante, vamos falar um pouquinho sobre os últimos trabalhos da comissão parlamentar, né? O que a comissão tem feito, os avanços, os projetos que a comissão conseguiu. Sim. A comissão iniciou em março de 2022, né? E até quando eu entrei na comissão, eu fiquei, mas no que eu vou fazer, o que nós vamos trabalhar? E aí começaram a vir as ideias, os projetos, as demandas, né, dos dentistas. E de lá para cá, através dos meus contatos políticos, né, como eu me candidatei em 2020, então eu conheci bastante gente do meio político e facilitou bastante para os nossos projetos. E aí, vendo as demandas, a gente começou a trabalhar nos projetos, nas necessidades. Aí, primeiro, a gente foi lá tinha Maio Vermelho, logo em seguida, da gente conversar com o deputado federal Zucco, mostrar para ele o Maio Vermelho, os projetos, e possivelmente, talvez, viesse alguma verba federal. Depois, a gente fez o projeto Promovendo Saúde e Sorrisos, que seria seria uma parceria público-privada entre a Secretaria de Saúde do município e os consultórios odontológicos, né? Até em razão da pandemia, ficaram muito tempo ociosos e daí os consultórios bem estruturados e ociosos, e tem uma demanda reprimida ainda da pandemia de 5.000 e poucos pacientes na fila de tratamento de canal. Então, a gente fez esse projeto, desenvolveu, apresentamos para o vereador Thiago Albrecht, e prontamente ele abraçou o projeto e destinou uma emenda de 200 mil para contemplar alguns pacientes que estavam na fila. E agora, dia 24 de maio, vai sair o edital, e aí nós vamos divulgar e já vai ser destinada essa emenda aí para já melhorar essa fila e diminuir um pouco essa fila. Também tem o projeto de atenção ao respirador bucal, do Dia da Atenção ao Respirador Bucal, que é um tema muito importante e muitas vezes passa despercebido. E então, a gente elaborou um projeto e mostrou também para esse mesmo vereador, o Thiago Albrecht. E aí, agora vai ter o Dia Municipal de Atenção ao Respirador Bucal. Vai ser 26 de abril. Já está aprovado, só falta a sanção do prefeito. E aí, não sei, a doutora Patrícia quer falar mais? Não, uma das coisas que também foi realizada pela comissão parlamentar, né, a partir que a gente percebeu tantas demandas da odontologia, foi a abertura da frente parlamentar na Assembleia Legislativa, a qual a doutora Elisa, né, foi líder para buscar isso. E eu acho, como integrante da comissão parlamentar do Conselho, a gente começa a participar como dentista. A gente vive muito um mundo, muitas vezes, assim como eu digo, entre quatro paredes. E quando a gente começa a sair do consultório e enxergar um pouco mais, né,
não só o nosso consultório, mas também observar o consultório dos colegas, o que está acontecendo. A doutora Elisa falou em relação à pandemia, muitos dos nossos consultórios, né, como outras empresas também, a gente agora está retomando, né, a economia e tudo. Então, a partir de tudo isso, a gente percebeu que a gente também precisa chamar a atenção ou ter uma ponte de acesso aos parlamentares, né? ao próprio prefeito, ao vereador, ao deputado. E tudo isso é um mundo novo, ao menos para mim. A doutora Elisa já tinha experiência, mas e está me fazendo... Eu converso com meus colegas que estão me dando força, né? De, que bom que alguém está pensando em nós. E isso me satisfaz muito, é muito legal, assim, a gente vê esse retorno, né, dos próprios colegas, assim, incentivando que a gente busque essa visão de um político para a nossa odontologia. Eu acho que o doutor isso. Bekele, inclusive, né, doutor, o senhor tem uma vasta experiência, né, na política, também como cirurgião dentista. O senhor pode falar um pouquinho, né, para nós, até para os profissionais que estão em casa, que estão nos assistindo, dessa importância da representatividade da odontologia na esfera política, né? Seja municipal, estadual ou federal. Isso é fundamental, mas em primeiro lugar eu quero deixar um registro da coragem, imitando Chico Buarque de Holanda, dessas mulheres de Atenas aqui, no caso da doutora Elisa, da doutora Patrícia, que fizeram esse marco e com o comando do doutor Nelson Eguia, que sempre deu um valor enorme a essa aproximação do Conselho. E eu digo isso, doutoras Patrícia e doutora Elisa, porque quando eu me formo, não existia CRO. CRO se forma 3 meses depois que eu estava formado. Sim. E eu, com 21 anos, saio e aí vem o nosso histórico universitário. Aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos Porto Alegre, URGS e PUC. E aí a doutora Patrícia lembrou muito bem. Como é que nós somos preparados? Eu digo, nós somos muito bem preparados tecnicamente para atender às demandas de consultório. Mas também nós só fomos preparados para ficar entre as 4 paredes na relação individual com o nosso paciente, com o nosso cliente. Eu me recordo de uma colega que se formou naquela época, que disse que a primeira... Fizeram a doutora Nilza. Fizeram uma entrevista com ela, ela disse assim, a primeira coisa que me deu vontade foi gritar pela minha mãe. Eu achei aquilo de uma singeleza fantástica. E o que ocorre hoje, que eu acho que com essa frente parlamentar, junto à Assembleia Legislativa, nós podemos avançar, é que nós não tínhamos essa proteção. Nós chegamos, inclusive, sem a formação do nosso sacrário maior, que é o CRO. Mas, na época, eu vou para o interior, Porto Alegrense. Aliás, eu não sou de Porto Alegre, eu sou do 4º distrito, que a tal de Porto Alegre ficava ao nosso redor. Então, eu sou um homem do 4º distrito, que Porto Alegre nos rodeia e nos dá... Essa brincadeira eu fiz quando o Tino Marcos, da Globo, me entrevistou. Perguntou, doutor Sérgio Bekele, onde é que ficava o estádio do Renner, ali na Farrapa? Digo, fica num local que a tal de Porto Alegre fica ao nosso redor. Isso até hoje está registrado lá na Globo. E eu saí herói do 4º distrito, né? Mas só lembrando disso, o que acontecia naquela época quando se chegava no interior? Quem nasceu no interior sabe bem disso. Quem é um porto-alegrense e que sai... em geral, os colegas vinham, se formavam e iam trabalhar nas suas cidades. Eu saio de Porto Alegre, um garoto porto-alegrense, e vou trabalhar numa comunidade italiana. Eu fui abraçado, na época, pelas ABOs. As ABOs eram muito fortes, porque nós não tínhamos, mas enquanto isso estavam sendo engatinhados, inclusive o próprio nosso colega, o Dr. Cláudio Itzberger, que sente muita honra disso, que o pai dele foi um dos fundadores, já tinha a movimentação de grandes profissionais, mas profissionais absolutamente já solidificados na comunidade como cabeças científicas. Sim. Não vamos aqui porque nós cometeremos injustiça. Não são aqueles que criaram o CRO.
E as ABOs do interior, que tinham muito valor, no meu caso, a ABO Antas, nos abraçou, nos acolheu. E aí tu entra num consultório. Meu consultório não era em casa, porque você não tinha edifício, não era em casa. Meu consultório era dentro do hospital. Então, minha vida hospitalar foi dentro do hospital, onde eu tinha um médico fantástico, o doutor Daniel Parisotto, que me acolheu igualmente. Aí, naquele momento, tu sente. Chego numa cidade e descubro que tinham 7 práticos, entre aspas, Sim. picaretas, trabalhando no município. E eu cheguei lá formado com 21 anos, cara de 14. Mas eu jurei para mim mesmo, quando eu olhava para o espelho, disse, em 2 meses essa cidade vai pensar que eu tenho 40. Questão de atitude. Então aí eu falo para esses colegas do interior, eu fui naturalmente o primeiro representante do conselho, cheguei a ficar representante em Nova Bassano, Araçá e Paraí, quando tinham lá colegas também. Então, o que eu quero trazer para o nosso colega do interior? Nós tivemos que forjar um comportamento de integrar a odontologia como algo, isso eu me prometi, como algo muito importante do sistema de saúde do município. De cara, aquela doutora Daniel Parisotto disse, vamos fazer isso. A odontologia estava integrada como uma especialidade do sistema de saúde. Não existe política de medicina no Brasil, existe política de saúde no Brasil, do qual a odontologia é uma parte essencial. Então, aí se forma em abril, se funda em abril de 67 o Conselho Regional. Por isso que às vezes eu brinco, né? Quando me olham o meu número do CRO, diz, pô, doutor, tu está embalsamado, hein? Não é bem assim. É porque, e mais, porque eu cheguei um dia atrasado. Se eu chegasse no dia que abriu, o meu CRO seria 030, 040, porque foi assim, quem chegava... Claro que os fundadores receberam, o número 1, doutor Gaspar Soares Brandão, doutor Edissa Carneiro, enfim, todos eles, doutor Oli, foram receber, então, mas lá depois do 30 já está todo mundo. O meu é 550, naturalmente, que se fosse por ano de formatura, eu deveria estar lá, sei lá, no 2.000, 3.000, não sei... E aí, o que acontece? De pronto, eu senti que o meu colega anterior, que era um excelente profissional, mas um excelente profissional, a comunidade tinha dificuldades com ele. Por quê? Porque naquela época se estabeleceu uma tabela padrão de cobrança nas cidades, e só ele que, infelizmente, só ele que eticamente cumpria a tabela. E sabe como é o italiano? O italiano, na hora de pagar, quer uma diferencinha. Doutor Sérgio, por favor, quero uma diferencinha, tchau, tem que fazer aqui e tal. E isso acontecia. E aí eu comecei a sentir a necessidade de uma conduta política. Lembram-se bem, não é conduta política partidária. Sim. Porque a política está em tudo. Quando te acorda de manhã, tua política para escolher qual é a pasta de dente que tu vai comprar, qual é teu sabonete, política de economia do lar, economia familiar. E eu tinha que politicamente estabelecer isso. E aí notei que a faculdade tinha me dado absolutamente tudo, mas não tinha me preparado para eu enfrentar a comunidade. E aí comecei... E aí tem algumas coisas, alguns de nós têm isso inato, né? Essa facilidade de relacionamento. Digo, não, é que... E aí, numa brincadeira com o médico, que era o Deus da cidade, eu disse assim, em 6 meses, nós dois vamos disputar a liderança no município, e eu quero isso com a tua ajuda. Ele entendeu, não era uma provocação, era uma tentativa. Isso aconteceu. Então, eu digo assim, há uma diferença muito grande entre o... Hoje... Tu já tem um CRO extremamente atuante, um CRO que encurtou a distância da instituição federal com o profissional no município. Sim. E isso o doutor Nelson Guia e outros também conseguiram, mas o doutor Nelson Guia especialmente, conseguiu aproximar o conselho, porque o conselho não só zela pela ética, o conselho é o nosso pai e mãe de todo o nosso comportamento. Então, nesse meu primeiro registro, eu lembro o seguinte,
a importância, você, colega, cirurgião dentista, que está numa cidade enorme, tipo Passo Fundo, tipo Caxias, tipo Pelotas, tipo Canoas, e o profissional que está lá no interior e homenageando a doutora Elisa, está lá em Pejuçara, está lá em Nova Bassano, está lá no interior, homenageando a doutora Patrícia, lá em Arroio Canoas, lá em Arco Verde, que é interior de Carlos Barbosa, lá no Imigrante, lá no Coronel Pilar, aqui no Morro Reuter, Santa Maria do Herval, aqui do ladinho, que é o caminho que encurta, é bom saberem que daqui até Gramado, o caminho mais perto que existe não é o caminho tradicional, é por Santa Maria do Herval, vai sair lá na Várzea Grande, em Gramado. Então, isso é necessidade, e aí eu digo para vocês, assim, concluindo essa primeira participação, eu fiquei, com toda a minha vivência, foram 12 anos como secretário de Estado titular e substituto, que eu, na época, meu titular é Germano Bonot, que eu considero, se nós pegarmos os 3 maiores sanitaristas do Brasil, da história do Brasil, são 3. Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Germano Bonot. Então eu tive esse privilégio de trabalhar numa equipe diretiva, em que só eu era o cirurgião dentista, todos eram médicos consagrados, Dr. Werner Polotti, maior autoridade em tuberculose do mundo, doutora Luísa Schutt, cardiologia, enfim. Então, trazer para vocês assim que essa busca que se tem de estabelecer o nosso espaço, vocês conseguiram. Quando eu estava sentado ali com o deputado Tiago Duarte, com o deputado Camozato, com o vereador Tiago Albrecht, e todas a nossa presidenta, a nossa participante, me deu um orgulho muito grande de ver os avanços que nós tivemos e a facilidade que hoje os nossos colegas têm do interior de acessar a esse tipo de ajuda. Naquela época nós não tínhamos. Nós tínhamos que resolver sozinhos, como eu fiz em Nova Bassano. Pois e doutor Bekele, falando também sobre o senhor falou, né, a respeito da frente parlamentar, que foi instalada dia 8 de março, agora deste ano, na Assembleia Legislativa, em parceria, né, doutora Elisa, com o deputado estadual, doutor Tiago Duarte. Isso. Fala um pouquinho para a gente, doutora Elisa, agora, quais são os próximos trabalhos da frente parlamentar e como, doutora Patrícia, né, a frente parlamentar vai ajudar a classe odontológica gaúcha, né? Sim. Então, um dos objetivos é ter essa representação da classe, né, esse alinhamento junto com a Assembleia. Agora nós temos nosso espaço lá para as nossas reivindicações. Também acompanhar a destinação da verba para a odontologia do Estado, né, acompanhar todas as etapas, ver se estão sendo bem direcionadas, promover ações, campanhas. Agora tem Maio Vermelho, então a gente vai ter o apoio da Assembleia, vai colorir de vermelho a Assembleia, e várias campanhas, essa do respirador bucal, então nós vamos ter um apoio dos parlamentares lá, dos deputados. E também acompanhar os projetos de lei, né? Temos a PL 275 de 2020, que é da odontologia hospitalar, foi também de autoria do deputado Tiago Duarte, e agora está na CCJ. Então, eu e a colega da Comissão da Odontologia, a gente está indo fazer visitas lá para o relator do projeto para fazer as modificações necessárias e facilitar a aprovação dessa lei, que vai ser bem importante para o nosso Estado. Também novos projetos de leis, agora nós temos essa ponte direta ali com o deputado, tem a frente parlamentar. Uma das próximas ações que eu quero fazer é uma audiência pública relacionada à portaria do MEC de começar a ter odontologia à distância, né? Faculdade de Odontologia à Distância, que eu acho que não é nem um pouco viável isso. Vai denegrir muito a profissão, vai piorar sensivelmente a qualidade. Então, é uma das próximas ações que eu quero fazer. E estamos com as portas abertas para os colegas, né, participarem, trazer suas demandas, que é o nosso espaço na Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul. E, doutor Bekele, né, voltando a falar sobre a questão da representatividade, né, da classe odontológica,
na esfera política, né, seja municipal, estadual ou federal, também facilita, né, doutora, a questão de lutar pelo salário, né, pela valorização profissional, também, né, pela questão pela valorização do salário, né, pela lei 3.999/61, né? E com essa, como é que o senhor vê essa questão da representatividade nesses assuntos, né, que são bem específicos da classe, e se não for um representante da classe, não tem avanços? Eu acho que essa tua abordagem foi de extrema importância. Pegando o gancho da doutora Elisa, veja bem, nós fomos extremamente bem recebidos lá pelo presidente, que é o doutor Tiago Duarte, meu amigo pessoal da área da saúde, nada a ver com política, um excelente deputado, médico. Um outro líder, um menino lá que nasceu em Nova Bassano, o Felipe Camozato, que eu acho que é advogado, né? Acho que é a profissão. Tiago Duarte, o Tiago Albert, e não vimos ali nenhum odontólogo. E aí, naquele período, depois dos 3 governos que passei junto com o Bonô, e depois eu assumi a titularidade também, eu me recordo assim, en passant, Adroaldo Loureiro, pai do atual deputado Eduardo Loureiro, Gleno Scherer, Germano Rigoto, Paulo Ritz. Espera aí, Jair Soares, e quem estava conosco nesse dia? O Paulo Ritz, que eu quis deixar por último para mostrar que ele ainda é Paulo Ritz, uma figura maravilhosa, que parece que hoje é o colega com mais idade com consultório lá em Novo Hamburgo, não esqueceu. Então, veja bem, nós olhávamos na Assembleia, que eu fiquei 8 anos dentro da Assembleia, convivi 8 anos lá dentro, conheci todos. Ainda hoje de manhã eu tive uma reunião na Santa Casa, e eu estava vendo, que eu sou da Irmandade da Santa Casa, né? E vi 2 ex-governadores, o Sartori e o Olívio Dutra. E falamos sobre todas as coisas, e ali não se tocava em ponto partidário, e sim política do Estado. E aí essa tua pergunta é importante. Como os nossos profissionais, eu me comportei assim, eles têm que, em primeiro lugar, atuar fundamentalmente junto ao seu prefeito municipal. É na célula do município que acontecem todas as transformações. Não adianta pegar um governador maravilhoso, o maior governador da história desse estado. É no município, na célula municipal. Nós temos 497 municípios. É na célula municipal que acontecem as coisas. E é ali que acontecem as decisões. É aquele contrato do profissional que vai trabalhar com a prefeitura, saber se esse contrato ali estão pagando insalubridade, se estão pagando todo... Quer dizer, a valorização. E aí que vem a importância, e aí eu deixo meu recado para todos os colegas do interior, tanto da cidade maior, como da cidade média, como da cidade pequena. Exatamente isso. Usufruem da sua condição profissional, porque toda a sua ação política virá em benefício da saúde do seu paciente. Nós nunca podemos esquecer que quando nós nos formamos, nós fizemos um juramento, que era dar mais qualidade de atendimento para a nossa população ou aquele universo de pessoas que nos envolve. Então, essa tua pergunta, para mim, é essencial, que com a frente parlamentar nós possamos mostrar aos colegas que, embora nós não tenhamos mais nenhum atualmente ocupando cargos no Legislativo, estão aqui as nossas doutoras, nossos colegas, fazendo, ocupando esse espaço que os nossos líderes do interior não quiseram ocupar. Concorrendo, sim, a cargos eletivos, não interessa a cor partidária, interessa que eles possam ascender a cargos. Quantos colegas que eu me lembro, eu só da minha turma de formatura, houve 4 prefeitos. Porque eles acabaram tendo a liderança no seu município. Entende? Então, eu te respondo assim, é hora do profissional se conscientizar. A hora da choradeira acabou.
Não adianta ficar se queixando porque estão pagando isso, estão pagando mal, estão pagando aquilo. Nós temos que vir de baixo para cima. E, conforme for alguns, nem todos têm essa obrigação, e nem todos têm essa vocação, como é o caso da doutora Elisa, que quer devolver a Porto Alegre o seu trabalho e a sua experiência como vereador, enfim, e todos os outros colegas, mas é ali no município, e é ali nas decisões. É ali que o nosso colega tem que pegar o secretário de saúde do município, fazer reuniões e deixar o nosso espaço bem estabelecido. Porque se nós não fizermos isso a nível municipal, não adianta conselho, não adianta frente parlamentar, os nossos esforços todos escorrerão pelo ralo, enquanto não houver a consciência. É isso que eu pergunto, gente. Quantos governadores odontólogos nós já produzimos? Só 2. Não, 3, porque eu vou dizer por quê. Jair Soares, Germano Rigoto e o Gleno Scherer, como presidente da Assembleia, ocupou várias vezes o comando do Estado. E acho que 4. O Adroaldo Loureiro, doutor Adroaldo Loureiro, também como presidente da Assembleia, chegou algumas vezes a substituir, se eu não me engano, o governador Colares. Então, veja bem, assim, não é pouco, não. É muito. E hoje, o que nós temos? Nenhum deputado dentista. Nenhum. Então, se nós tivéssemos aquelas... O deputado Tiago Duarte, o deputado Camozato, o vereador Tiago Alves, e mais um colega lá fazendo aquela mediação, já ajuda, já é um peso. Agora, se não aconteceu isso, vamos fazer acontecer. Mas eu faço esse meu recado. Não há necessidade do colega no interior abrir mão, deixar de fazer o seu atendimento, prejudicar o seu ganho mensal. Não, ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é ali, eu volto a dizer, a nossa frente parlamentar tem que trabalhar nisso. É dar força para os nossos colegas que assumam sua condição de liderança a partir dos secretários municipais e a partir do prefeito municipal. Ali tem os momentos de decisões, os momentos, e só assim nós vamos atingir os objetivos. Pode. Doutor Bekele, assim, ouvindo a sua fala, uma das coisas que eu percebi, eu e a doutora Elisa, conversando diretamente com os políticos, todos o que o senhor citou, a gente vê que a gente precisa apresentar a odontologia, né? Porque muitos fatos, situações que a gente falou, principalmente com o vereador Tiago Albrecht, por exemplo, sobre a respiração bucal, o quanto uma respiração bucal intervém, afeta né, na saúde geral de uma criança, né? Então, ao mesmo tempo, eu pensando nisso e lhe escutando, a gente vê também como que essa ideia, né, que o senhor está lançando aí para os colegas todos, o senhor lembrando como foi o seu início, como o senhor conseguiu equilibrar a odontologia e entrar para a área da política, terminou sendo uma coisa tranquila, assim, sua trajetória, assim? Eu até diria o seguinte, foi muito bem colocado. Todo o tempo que eu permaneci 10 anos em Nova Bassano, sim, eu não exerci nenhum cargo político. Eu exerci liderança política. Sim. Isso é diferente. Entendi. Eu exerci nenhum cargo político. E talvez por esse envolvimento, aconteceu excepcionalmente, e aí é importante, já que isso aqui a gente tem que usar um pouquinho de humor, né? Eu me recordo que saiu uma reunião em Bento Gonçalves, na época, que a ABO Antas, junto com o Conselho, iam fazer uma recepção ao grande novo secretário da Saúde do Estado, um moço chamado Jair de Oliveira Soares, que era o novo secretário da Saúde, que tinha sido, e o doutor Jair trabalhou em consultório, era dentista da Assembleia. Sim. Ele tinha sido, no governo Triquez, secretário da administração. Foi o doutor Jair que
que organizou o DECAN, que era o Departamento de Compra do Estado, que era um horror, corrupção, era tudo. O doutor Jair entrou lá, ajeitou o governo Perac. Aí entra o governo Triquez, disse, espera um pouquinho, o doutor Jair é um homem da saúde, botaram... Aí está o novo secretário. Foi aí que ele surge, porque o secretário de administração no Estado não tem a mesma visibilidade. Sim. E aí ele surge como secretário. E aí eu me lembro o seguinte, a ABO Antas, junto com as outras ABOs, fizeram em Bento Gonçalves um evento maravilhoso. Eu acho que reuniu quase 100 dentistas. Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Erechim, todo mundo, Caxias. Bom, e aí o que acontecia? Estava vindo, e muitos deles tinham sido contemporâneos. E não vamos esquecer uma figura da odontologia chamado doutor Adilson Mota. Doutor Adilson Mota foi deputado estadual 4 ou 5 legislaturas e foi deputado federal mais 3 legislaturas. E o doutor Adilson Mota foi presidente do Tribunal de Contas da União. Ele comandou como cirurgião dentista. Então o doutor Adilson era o secretário substituto e foram para lá. E aí, doutores, e reparto com todos os meus colegas, aí eu consegui ver a primeira fogueira das vaidades. Você sabe que existe isso, né? E qual era a fogueira? É um menino, né? Um menino, estava recém-casado, estava lá, tem um churrasco, aí veio o novo secretário, quem será ele? Quem será? Aí eu até brincava quando eu vi o nome dele, é bom Jair pensando, quem será essa figura? E era o doutor Jair. Bom, qual foi a primeira fogueira das vaidades? E não é da odontologia, de qualquer município, quem nasceu no interior sabe, quem é que ia dar o discurso em homenagem ao governador? Aí eu de fora, mas me divertindo uma barbaridade, e aí o cara disse, não, porque tem que ser alguém de Caxias, tem que ser alguém de Bento, tem que ser alguém de Passo Fundo, mas só os doutores de nome que se discutavam. Tal. E aí o doutor Alberto Lauro Girardi, que era o presidente da BO, muito quieto, mas um baita líder, que tinha sido colega de turma do Jair e do Adilson, ele e o doutor Genis Fredo, chega para mim e diz assim, o guri, tu vai dar o discurso, porque aí não vai ter briga. Digo, como é que é? Diz, não, tu vai dar o discurso, porque tu pede Nova Bassano. Nova Bassano é do tamanho dos distritos demais, porque se eu botar um de Caxias, eu vou apanhar dos outros caras. Então, qual era o negócio? Era pegar alguém que não tinha nada a ver com a história e disse, tu vai dar o discurso. Eu digo, tá bem. Sim. E acabei dando. Esse discurso me fez a carreira da saúde pública. Por quê? Porque eu fiz o discurso para eles, tal. Eu já estava acostumado. Aí que vem o detalhe. Na minha comunidade, eu já estava acostumado, volta e meia, os prefeitos tinham alguma dificuldade e tal, ou o médico, ou eu, nós éramos, quando vinha alguma grande autoridade e tal, e tu vai exercendo aquele negócio. Então, te respondendo, eu tinha, sim, um espaço de liderança política, na época só existiam 2 partidos, Arena e MDB, e eu absolutamente entrosado com todos da comunidade. Para mim, a sigla partidária não me atingia. Eu jogava futebol no time do PMDB e participava num outro evento da turma da Arena. Eu não permiti que a odontologia perpassasse pelos interesses políticos. Não deixei que ninguém usasse a odontologia para fazer, entendeu? Então, meu partido é odontologia. É odontologia. Mas a minha comunidade era importante eu defendê-la. Então, o que aconteceu? Exatamente isso. E lá, tal coisa. Não. E aí o doutor Adilson Mota chegou para o Jair e disse, não, pera um pouquinho, nós temos alguém diferente lá, hein? Vamos trazer para Porto Alegre. Eu fiquei 10 anos lá e aceitei o convite de vir. E vamos falar a verdade. Outro orgulho que eu tenho, que eu acho que os nossos colegas podem fazer, que eu chego no meu município totalmente privatizado. Ninguém tinha direito a nada. Porque não tinha. Não tinha. E aí eu socializei meu município, olha, quero ver, pessoal, me entenda bem. Eu trouxe, porque eu sabia que a comunidade... Porque era assim, ó, eu atendia 80% das áreas, 20% eu não fazia menos, eu não cobrava porque eles não tinham condições. Então, o que nós vamos fazer? Vamos socializar.
Aí eu trago primeiro o posto de saúde, com o doutor Jair e o doutor Adilson. Precisamos botar um posto de saúde em Baçã. Sim. Tá, e aí não tem consultório, então trabalha lá 2 horas no meu consultório, às 7 da manhã vai ser o atendimento posto de saúde. Levei para lá o Sindicato Trabalhadores Rurais, que é outra etapa que foi uma briga enorme. E levei para lá o SESI. Então, com isso, eu atingi, através do Sindicato Trabalhadores Rurais, uma extensão de atendimento odontológico à área agrícola, que é a grande fonte de renda do município, que até virou capital automático. O SESI, que atendia... hoje também Bassano é a capital das metalúrgicas, das metalurgias, da Bila, etc. E tal. Então, tu tinha o operariado, tu tinha o colono no sentido que a gente fala, né? O cara do interior. E o posto de saúde que atendia aqueles. Então, eu acho assim, ó, e não é por isso que eu deixei de receber um ganho mensal. Nunca mais na minha vida eu recebi o que eu ganhava lá. Sim. Porque era tanto que eu atendia, até depois que eu contei para a doutora Elisa, que eu depois de 6 anos já não conseguia mais atender, era 30 pacientes, e eu trouxe um colega, que era de lá, que é tio do Felipe Camozato, para me ajudar. Nós dividimos, um atendia uma coisa. Então, como é que eu vejo? Esse é um papel fundamental que tu podes exercer. Então, vamos lá. Eu vou te responder. Eu nunca na minha vida procurei um cargo. Sim. Eu sempre fui procurado. Nunca pedi nada. Não é que não se deva pedir. Eu acho que a gente deve aprender uma coisa. A gente nunca deve pedir um emprego. A gente deve oferecer seu serviço. Sim. Isso é uma maneira muito técnica. Chegar e dizer, eu quero um emprego. Eu disse, não, olha, eu tenho as seguintes qualidades. Se eu servir para vocês, prestem atenção. Então, eu sempre fui convidado. Só que aí eu confesso por que abreviou a minha saída de lá, e eu cheguei para o doutor Adilson, ele me traz. Aí vem o lado gratificante. Em 74, eu recebo, na minha casa à noite, uma comunidade da Arena e uma comunidade do PMDB. Eu não tinha ficha partidária. Ambos me perguntaram o seguinte, se eu queria ser o prefeito da cidade. Ambos. Agradecido. Saíram lá, cheguei para Suzana, minha mulher disse, Suzana, acho que está na hora de ir embora. Eu vou ter que virar prefeito e... Tudo bem, vamos dar oportunidade para outros. Então, eu fui procurado. Sim. Não quis. Eu achei o seguinte, mas concomitantemente, ainda lá, eu faço na URGS o pós-graduação com a turma do Fernando Pires, do Paulinho Eda, fiz o pós-graduação em odontologia social. Só que antes eu tinha ido a Passo Fundo em 19 sábados, foi uma coisa oferecida pela Escola de Saúde Pública, eu fiz o curso de gestão em saúde pública. Eu queria ter o macro e o micro. Então vamos lá, eu senti a necessidade que o conhecimento científico me permitiria a ter algumas conquistas. Então essa foi a trajetória. Então, na realidade, eu vou te dizer assim, ó, eu nunca procurei. E acabei vindo aqui, e acabei em 79, isso sim, doutor Bono, porque era o Jair e o Adilson, o Jair vai para ministro, o Adilson vai para deputado, e aí sobe o time júnior, que era o Bono, e aí o Adilson me convida para ser, como era os 2 dentistas que mandavam na saúde do Estado, ele não queria que pelo menos um dentista ficasse no... E eu acabei sendo convidado para ir para o cargo dele, secretário substituto. Também não pedia. Sim. Me colocaram. E aí tu vai desenvolvendo. E aí sim, aí eu desenvolvi toda a saúde pública. E aí tive uma oportunidade muito grande, que inclusive o Paulo Ritzel foi muito gentil de lembrar. A gente trabalhou em duas fontes que foram fundamentais para a odontologia. E aí eu tenho orgulho de ter participado. Não fui o principal, participei, que é a fluoretação das águas, que eu ainda lembrei. O tio do Nelson Eguia, doutor Flávio Luz, é o grande formatador disso. Doutor Jair Soares, como secretário da Saúde, bancou e nós na secretaria aplicamos. E eu não sei se vocês ouviram falar
de talvez o melhor programa de saúde que se montou no Rio Grande do Sul, que foi o programa simplificado. Que é que nós montamos na secretaria, onde a doutora Salete Preto, Sim. irmã do Irno, e tia Do Doutor Diego Preto, do nosso conselheiro aqui baby, do nosso grande baby Gold Baby, né? O grande Diego, era um programa simplificado que nós tínhamos assim, a nossa equipe comandadas pelo doutor José Paulo Etzberger, que foi de uma valia, além de ter sido diretor da Faculdade de Odontologia da PUC, ele era o chefe do programa, e eu, já no nível central, dando todo o apoio, querido doutor José Etzberger, um beijo, se ele estiver vendo, querido Zeca, doutor Zeca, nós dávamos todo o apoio. O que fazia? Ia uma equipe com auxiliares, profissionais, ia para dentro de uma escola. Ficava lá 3 meses. Cárie zero. Exatamente. Terminavam. Claro, não tinha endodontia. Como nós só estamos aqui com colegas a falar em endodontia, porque se não fosse a gente, tratamento decanal. Mas aqui para os colegas, endodontia. Mas tinha todo o atendimento. E isso durou anos e anos e anos. Porque nós cobríamos um espaço que a Secretaria da Educação não tinha. Ela tinha dentistas que ficavam numa escola e tal. Sim. Mas o que acontecia? Não tinha Por isso a estímulo à importância, né? Pois prevenção. é, né? exatamente isso, Conversa. doutora Elisa. A importância de ter Alguém técnico, de né? ter alguém técnico que tem conhecimento de Exatamente. causa, né, doutora Raquel? Aí que vem que eu acho que aí vale para o colega do interior, Vitória, ninguém nasce sabendo. Agora tem que ter vontade de se preparar, né? Então tu tem que te preparar. Eu acho que para ser assim, para tu ter uma visão política muito importante, isso eu digo para todos os colegas, se preparem também como gestor. Porque como gestor, tem que gerir o teu consultório. Porque o cara que não cuida do seu consultório... Tem uma coisa que eu ria muito. Antes de casar, nós tínhamos lá uma república. Eram 2 professores, o advogado e o outro era o chefe da contabilidade. E eu, depois casei, fui para minha casa. Sim. Então nós tínhamos que... Contratamos lá uma noninha que fazia para nós café, almoço e janta. Eu morava no hospital. E aí o que acontece? Eles eram 2 economistas, um advogado e tal. Aquelas contas eram uma esculhambação. Eu olhava, sempre faltava dinheiro, mas nenhum desonesto. Eles trocavam todas as coisas. Até um dia eles me disseram assim, pera um pouquinho, o doutor, não era Bekele na época, era o doutor Sérgio, é muito organizado, quem sabe ele, esse mês ele dirige. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, uma folha aqui, e eu não vou seguir o jargão dos contadores. Entrada e saída. O que cada um botou e o que nós pagamos. Fecha aqui, não tem que dar despesa. Olha, dei azar. Porque aí eu fiquei uns 2 anos até casar, eu tive que ficar comandando, eles davam risada. Então eu digo assim, a gestão, Sim. tu aprende dentro do consultório, tu tem fornecedores. Claro. Tu sabe qual é a limalha. Agora nem se fala mais nisso, mas na época era a limalha de prata, né? Tu tinha... A porcelana era... Tu não tinha os recursos que tem hoje, né? Nós tínhamos que trabalhar com aquele material. Eu, por exemplo, orgulho, eu fiz prótese ocular. Toda. Sim. De um menino lá de 9 anos que tinha perdido, fiz tudo. Não mandei no laboratório, fiz tudo. Ali era uma coisa de... Então, assim, para tu te preparares, a gestão é um preparo para a vida. Para tu fazer a gestão da tua casa, a gestão do teu trabalho. E o profissional precisa saber disso, ele precisa viver, então ele precisa ter um superávit mais do que ele gasta. Sim. Então, é essa coisa, e aí a Vitória coloca muito bem, que quando a gente chega na Secretaria da Saúde, eu fiz 2 cursos, os cursos de administração e saúde pública. Ali tu tem epidemiologia, tu tem gestão, tu tem administração, tu tem tudo. Sabe o que tu vai... Então, isso, graças a Deus, nos 12 anos que nós ficamos, junto com o Bonô, eu um dia me encontrei com o doutor Ricardo, que era o chefe das promotorias criminais do Rio Grande do Sul, do Ministério Público,
Ele olhou para mim e disse, doutor Bekele, eu tenho uma bronca com o senhor. O que houve? Lá no União, eu era presidente do conselho e ele estava vendo. A gente lá no Ministério Público queria pegar a dupla BB e nunca conseguimos. Vocês fizeram tudo certinho. Por um detalhe, quando tu é gestor público, a primeira coisa que tu tem que prestar atenção é nas licitações. Sim. Bota lá o dedinho, bota um cachorrão, bota um pitbull ali, sabe? Ali começa todas as coisas. E a outra coisa que eu trago, que serve para todos os colegas, eu estava participando de um programa, uma ocasião com o Diego Casagrande, estavam 2 procuradores, estava um desembargador e eu, e todos falando sobre corrupção na vida pública. Eu digo, quem sabe nós mudamos o tema, corrupção na vida pública e na privada. Sim, tá? Tá bom. sim. Aí eu me lembro que um falou 20 minutos, outro falou 20 minutos, outro falou 20 minutos, chegou em mim e disse assim, não, pode ficar tranquilo, meu, vai levar 30 segundos. Quando o chefe não quer, não tem. Pronto, acabei com a discussão. Então, tu podes ter... Aí que vem a visão de gestão. Então, eu falo isso para o colega. Primeira coisa que tu tem, que a gente fala em melhoria contínua e nos programas de qualidade. Sim. Tu tem que ser o melhor da tua casa. Aí tu tem que ser o melhor da tua rua. Tu tem que ser o melhor do teu bairro. Tu tem que ser o melhor da tua cidade. Depois tu tem que ser o melhor... Se tu vai ser, não interessa. Sim. Tu tem que te portar como, não com soberba, te preparar. Mas em qualquer área. E na nossa profissão mais ainda. E eu digo, e aí te faço a resposta final. Eu acabei virando o ser político, aí sim, depois me candidatei também, mas em função de estar preparado tecnicamente para enfrentar os desafios. Porque tem outra. Tu vira um secretário da saúde, quando Bonô, tanto Bonô como eu, chegamos, nós ocupamos todos os cargos. Sim. E nós somos técnicos que ascenderam a posição de... E não numa época de agora que é abertura. Sim. Nós fomos ali na época da ditadura. Ah, é verdade. Na época da ditadura, que foi 79. É verdade. Tinha sido pós-General Geisel, estava João Figueiredo e tal. Naquela época ali, que a gente atingiu ali, sem ter nenhuma história, nem o Bonô, nem eu, história de envolvimento político, história técnica. Só que acontece o seguinte, quando tu está no comando da saúde, vale como secretário municipal, teu funcionário lá está te olhando. Ele sente se tu sabe ou se não sabe. Sim. E aí, o respeito que tu impõe não é com grito, não é com palavras, é com o teu exemplo. Sim. E aí, o cara sai na conheça, não dá para botar. Sabe? Então, é bem claro isso. E a outra coisa, já falando sobre consultórios, aí sim, com grande orgulho, Sim. que, como eu conheço todo o Rio Grande do Sul, só tinham consultórios odontológicos na área do Estado, só na sede dos municípios. E nas nossas 3 gestões, nós passamos a ter consultórios odontológicos nos distritos onde tinha posto de saúde. Sim. Na corrida. Sim, sim. Vila Maria, Sim. Tupandi. Até porque, Harmonia. doutor, os outros governos, talvez eles não tivessem, eles não perceberam a importância de ter. E aí, mas Vitória, aí que vem a importância de tu ter isso. Eu não sei se foi se foi a doutora Patrícia e a doutora Elisa enfatizaram isso. Eu acho que foi a doutora Patrícia quando falou do respirador bucal. Sim. Então, se tu tem um profissional da área na comissão, ele pega aquilo ali e já tem para transmitir para os outros. Então, isto é fundamental. Então, e antigamente, talvez ainda era mais difícil de ter esse conhecimento, de ter essa visão do que hoje. Hoje ainda a gente sabe da importância da saúde bucal, mas mesmo assim a gente acaba batendo naquela questão. Vai até um certo ponto, a questão, por exemplo, do salário, da valorização do salário, mas chega algum momento que é barrado porque não tem uma certa efetividade na luta ali pelos próprios representantes ali, deputados, enfim, porque eles não têm conhecimento de causa e acaba passando. E é isso, quando a gente leva os projetos, eles se admiram até. Eu sabia que 36% dos casos de
doenças cardíacas, 36% dos pacientes vão a óbito decorrente de infecções dentárias. Eles, não sabia. Para ver, né, mostrar a importância. Metade dos pacientes diagnosticados com câncer de boca vem a óbito. Eles não sabem disso. Então, a gente leva para eles se admiram. Pois é, não sabia. Porque assim como eu não sei qual é o número maior, se tu tem o maior número de câncer bucal ou câncer de mama. Quer dizer, são números assustadores. Sim. E só houve o câncer de mama, trabalhado agora, devido a esses profissionais aqui que nós temos aqui na mesa, que começou a se divulgar isso. Sim, exatamente, até porque o câncer de mama, por ser uma área, né, da medicina, ele é mais falado. Mas é porque nós temos representantes da medicina em todas, né, as esferas políticas, o que não acontece com o câncer de boca, porque não tem a representatividade política, da odontologia na política. Eu costumo lembrar que eu digo assim, tem que ter ousadia. Hoje está barbado. Tem democracia aqui, aí qualquer coisa diz que tu não é democrata, mas tudo barbado. No nosso tempo, a gente trabalhou na época da ditadura. Sim. Com tudo cerceado. E eu contei esse fato ali, que é bom trazer para o colega do interior. Em 1971, vieram aqui para o Estado, que nós tínhamos o atendimento, eu já tinha colocado lá o posto de saúde, já estava trabalhando com o SESI, e chega lá, reunir em Nova Prata com todos os colegas do interior, todos ali, de umas 30, 40 cidades, que eles queriam apresentar, engraçado, a primeira vez que eu vi isso, pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais, foi a primeira vez na época que o atendimento odontológico ia ser antes do médico. Não tinham ainda organizado o médico. Isso aí foi, na época, um acontecimento. Aí chegaram lá, o doutor Osni Lindemeyer, presidente do Fundo Rural, com o doutor Joquel Torres, que é um advogado brilhante, pessoas maravilhosas e tal, e tinha um general no meio ali, sabe? Chegaram ali, e a época era uma época dura, época não tinha, acho que estava Médici ou Costa Silva, sei lá, época dura, tal. E todos reunidos, tal, todo mundo ali, todo mundo apertando, né? Não, quem é? São autoridades naquela época. Sim. Eles tinham... Aí eles trouxeram... Olha, nós temos, pensando aqui, estamos aqui na região, que nós vamos trazer o atendimento odontológico aqui para a reunião para fazer como benchmarking, como iniciar por aqui e tal. Sim. Tá bem, como é que vai ser? Perguntaram. Não, nós vamos fazer o seguinte... nós vamos contratar, o salário vai ser tanto, e vocês terão que, em 4 horas, atender 20 pacientes. Ficou todo mundo. E vários colegas loucos já para pegar. Eu levanto o dedinho. Sim. Eu digo, pensei que eu ia ser preso. Está tudo errado. Como é que é? O general, como é que é? Está tudo errado. Em primeiro lugar, aqui, tem que discutir conosco. Nós não vamos abrir mão da qualidade do atendimento ao paciente. O número de pacientes estabelecidos é impossível para um profissional fazer. Isso aqui vocês não vão colocar. E nenhum colega daqui vai ter coragem de fazer, porque está todo mundo já querendo pegar o emprego, né? E tem mais. Isso que vocês estão fornecendo... Onde é que está a insalubridade, Lei Arnaldo Susequim, 1944, grau médio de 20%? Bom, acabou a reunião. Os colegas chegaram para mim e disseram assim, olha, tu vai em cana, tu vai ser preso. Então me prende, porque isso aqui é uma vergonha o que estão aviltando, tal, tudo bem. Aí fizeram, tal, me olharam. Uma semana depois... telefonema para o hospital de Nova Bassano, porque não tinha celular, não tinha nada, era com tambor, né? Sim. Eu tive que sair do consultório e atender lá na mesa da presidência do hospital para atender telefone de Porto Alegre. Pois não? Aqui é o assessor do doutor Osnili, né? Ele quer dar uma palavrinha com o senhor, tá bem? Pois não. Entrou ele. De preso, ele chega e diz assim, doutor Sérgio Becquer, eu digo sim. O senhor disporia semana que vem? Eu digo, semana que vem ele quer que eu vá preso. De vir a Porto Alegre.
para nos ajudar a formatar um contrato padrão para o Rio Grande do Sul. Aí eu pensei, 2 dias vou perder no consultório, porque eu perdi, né? Deixa de ganhar, tá, tudo bem. Eu vou domingo, fico aí mais 2 dias, mais segunda e terça. Aí formatamos o contrato. Foi o primeiro contrato do Rio Grande do Sul, público, pagando insalubridade. Eles fizeram, formataram. E o nosso contrato odontológico serviu como modelo para assistência médica depois. Então, fui eu que fiz o contrato. E fiquei aqui 2 dias inteiros trabalhando. Só que aquilo, ninguém imagina o custo que houve até aquela semana. Eu, de noite, me acordar e disse, esses caras vão me engatar. Sim, claro. Porque tal. Aí o cara disse, não, nós precisamos de gente assim, não é de cordeiros. Gente pensante. Então eu digo assim, ó, isso é importante que haja uma mentalidade, que haja... Porque, e aí que eu notei, se um líder não ataca, os outros colegas tinham se entregado. Iam mesmo. Só isso. Doutora Elisa, para a gente finalizar, porque a gente precisa encerrar o nosso papo de dentista de hoje, eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito, porque muitas vezes a classe odontológica não entende a relação da odontologia com a política, né? E por isso até que foi criada a comissão parlamentar. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, né? Sobre por que foi criada a comissão parlamentar e dessa importância da comissão para a classe. Sim. E, primeiramente, eu gostaria de lembrar que a comissão também é formada pela doutora Cláudia Mazon, que tem nos ajudado bastante, e principalmente o doutor Diego Preto, né? Que no início, quando formou a comissão, nem eu não sabia direito o que eu vou fazer. Eu gosto muito de política, mas como que eu posso entrar, o que eu posso fazer? O doutor Diego, inclusive, que é vereador da cidade de Encantado. Isso, E todos estão encantados com ele. Isso mesmo. Tem nos ajudado bastante a direcionar, pelo menos no E pontapé inicial. ele já foi candidato a deputado federal, com muita coragem, colocou seu nome à disposição. Então, é bom registrar isso, para os colegas do Rio Grande do Sul saberem. Ele colocou seu nome, mas continua livre. Exatamente. Então, a política... Eu sempre, desde criança, gostei de política. Eu até fazia propaganda para o Simon, quando era criança, né, um panfletinho. E aí fui para a área da saúde, mas sempre com aquela vontade, né, de fazer algo a mais, de beneficiar o maior número de pessoas. E eu sabia que na política a gente podia encontrar isso. E aí eu me candidatei em 2020 a vereadora, e daí fui chamada pelo conselho ali para parabenizar pela votação. E aí ele me sugeriu, o doutor Nelson sugeriu a abertura dessa frente. Mas muitos dentistas questionaram, né? Para que frente parlamentar, né? A gente tem a nossa vida, a nossa família, vamos de casa para o consultório, o que eu quero saber de política? E como o doutor Bekele falou, a política está inserida desde o nosso café da manhã, em cada gole, em cada mordida, através de taxas, de impostos, no deslocamento para o trabalho, através da mobilidade urbana, a segurança no entorno do consultório, tudo isso é política. Então, daí eu entrei nessa comissão e aí, né, o doutor Diego nos ajudou ali, a gente foi fazendo os projetos. Mas é isso que precisa, tem que ter essa visão corporativista, porque o dentista é muito individualista, até é cultural, né, a profissão, vai de casa para o trabalho, não tem essa equipe, normalmente não tem muita equipe. E é isso que a gente quer mudar, porque a política dimensiona e potencializa os anseios da classe. E a gente está vendo isso agora, né? Como é importante essa... Se eu não tivesse conhecimento, não tivesse feito esse networking político, até nós tentamos abrir a frente parlamentar, já tinha mandado e-mail para um deputado que eu não conhecia, já faz 1 ano e meio, nem respondeu ainda. Então, com esses contatos políticos, a gente conseguiu agilizar, já está formada a frente. Já foi instalada e tudo mais. Já vamos dando E mais importante, isso ficar bem claro, isso aí vai melhorar as condições de trabalho dos profissionais. Exatamente. As condições de trabalho, que muitas vezes elas são menores em relação, por exemplo, ao atendimento médico, tem os mesmos direitos, as mesmas conquistas, salário, a parte comportamental. O doutor Nelson briga muito, é o ambiente de trabalho em condições. Exatamente. E isso se passa lá nos municípios. Né? Ele tem Isso pela campanha Sorriso postos, isso é fundamental. Melhoria das condições de vida do profissional. E que isso acontecendo virá em benefício da população que ele está atendendo. Nunca nós podemos esquecer isso. Né?
O resultado final é para a população, né, doutor? Quando nós todos optamos por fazer odontologia, fazer medicina, fazer farmácia bioquímica, fazermos veterinária, fazermos enfermagem, agora tem as ciências... Bioquímica, biomédico. Né? Biomédico e tal. Nós assumimos um compromisso. A nossa vocação é humanística. A nossa vocação não é do CREA, que é maravilhosa, que é onde nós moramos, tem que ter cálculo, tem que ter analítica, é tudo 1 mais 2, 4. A nossa, muitas vezes, para chegar em 4, é 1 mais 1, mais 4 dá 6, menos 2 dá 4. Quer dizer, exatamente, nós todos buscamos uma formação, fizemos um juramento de compromisso com a nossa comunidade, com a nossa população. Se não houver melhoria de qualidade do atendimento para a população, tanto para a população, não é só a população pública do posto de saúde ou de um sindicato, não, do nosso consultório, que o paciente chega ali e saia valorizado, saiba que aquele profissional proporcionou para ele uma qualidade de vida maior. E olha que hoje nós alcançamos tecnologicamente o que os dentistas estão fazendo hoje, de a parte facial. O dentista pega hoje uma pessoa e transforma. Transforma não só fisicamente, mas transforma internamente. O paciente tem que sair do nosso consultório satisfeito com o nosso atendimento. E eu acho que isso aí é a maior gratificação que a gente pode ter. É o olhar, é o muito obrigado do nosso paciente pelo nosso serviço. Agora, a luta que essas meninas estão fazendo dentro da comissão parlamentar é um recado a ser dado. Isso é a grande frente que se abriu, porque a Assembleia Legislativa é a casa que decide e vota. O Executivo encaminha, mas o Legislativo. E é por isso que nós temos que ter, sim, mais participantes como vereadores, como é o caso. Doutor Cadore também, que é conselheiro, né? E doutor Diego Preto lá em Encantado. Imagina o doutor Cadore, que veio lá do São João da Ortiga, fez a primeira comunhão em São João da Ortiga, teve a primeira namorada em Paim Filho, e aí ele vai para Sananduva. E essa bagagem do Cadore e de outros, de vários profissionais. Então, nós temos que ocupar esses espaços para que nós possamos, meu querido colega que tu está no teu consultório, é para proteger você das suas intercorrências. Depois não adianta chorar. E tem que participar, tem que ajudar e tem que se envolver. Isso é lindo. Isso você vai passar para os seus próprios filhos. São valores que a gente leva para casa. Exatamente. Doutora Patrícia, para encerrar, a senhora gostaria de deixar algum recadinho para a classe que está nos assistindo? Eu vou colocar algumas coisas, aproveitando que tu falaste, em relação ao relacionamento dos médicos. Por exemplo, os médicos já estão dentro dos hospitais, então eles acessam mais pessoas, né? Tanto de equipe quanto como pacientes. Então, também pegando né, o que o Dr. Bekele falou sobre a questão de há anos passados, a fluoretação da água, e juntando tudo isso, agora, eu e a doutora Elisa e a doutora Cláudia, né, doutor Diego, temos uma demanda da comissão, né, da comissão da odontologia hospitalar. Então, vamos pegar a fluoretação da água, que foi colocada há anos passados, e que beneficiou toda uma população, né? Esses jovens, hoje em dia, apesar de comerem açúcares ainda, apesar de toda a prevenção, a gente sabe, né, que hoje o acesso à bala, ao chocolate, é mais fácil do que antes. São mais gostosos. Então, com os colegas das outras comissões, que a gente está vendo as demandas de outras comissões, como a doutora Jaqueline, e com isso, com o cirurgião dentista dentro do hospital, a gente sabe que as infecções hospitalares
podem diminuir e muito, trazendo benefício tanto para o paciente quanto para a cura do paciente e uma diminuição de tempo deste paciente dentro de uma internação, né? A doutora Elisa sabe melhor os dados aí, né, das pesquisas, assim, da questão hospitalar. Eu valorizo muito, porque eu vou dizer, meus 10 anos de Nova Bassana, meu consultório era dentro do hospital. Sim, e aí, sabe? né, isso... Aí a visão que se tem é outra. É outra. É de equipe, né? Tu não tá, é de equipe, é de tu estar ali do lado vendo um ser humano, um paciente chegando com outras demandas, mas que tem... Claro, isso te facilita alguma coisa. Então, indo ao encontro do que ela diz, quando eu tinha que fazer uma cirurgia um pouquinho mais delicada, uma cirurgia bucofacial, Sim. eu já mandava subir lá para a sala de cirurgia. Sim. E já operava lá, entendeu? É outra. Então, isso aí é uma coisa que talvez poucos tiveram essa oportunidade. A diferença é grande. Sim. E nesse projeto aí da odontologia hospitalar, o custo que vai ter contratando mais dentistas para trabalhar é superado em tempo de internação. Diminui muito o tempo de internação. E um tratamento muito mais humanizado, né? Que vai ter os tratamentos das mucosites e tudo. Vai ser muito mais humanizado para o paciente. Perfeito. A gente precisa encerrar. Agradeço imensamente a presença da doutora Patrícia, da doutora Elisa e do doutor Sérgio Pechelli. Muito obrigada, doutor. Seja muito bem-vindo. E você que está nos assistindo aí, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui no CRORS. Nos segue lá no Instagram, @CRORS Conselho, e fique por dentro de todas as informações da autarquia. E no site do Conselho você encontra todas as facilidades para o seu atendimento. Acesse www.crors.org.br. Te inscreve aqui no nosso canal do YouTube e também assista todos os episódios do Papo de Dentista, o podcast do Conselho Regional de Odontologia aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada e até o próximo Papo de Dentista.